Agora começou. Então, bom dia, né, pessoal? Prazer estar encontrando vocês aqui. Por enquanto apareceu pouca gente, mas estou muito feliz com quem apareceu. E porque a gente ainda não teve aula presencial juntos, né? Eu não dei aula para vocês nem no primeiro, nem no segundo. A Lohane está chegando, Beatriz também, aí está aumentando o nosso time. E então, assim, essa possibilidade, né, de fazer uma interação com vocês, que a gente consegue conversar um pouquinho. E também nós vamos começar a estudar essa semana o tema ideologia, né? Que é um tema que uma explicação, assim, uma aula, acho que é importante para ajudar vocês a compreenderem, né? Para depois poderem se apropriar do conteúdo, tá? Então, vou começar a aula com uma frase do Karl Marx, tá? Que é assim: se a essência das coisas coincidisse, se a essência e a aparência das coisas coincidissem, né, fossem iguais, a ciência seria desnecessária, a ciência ou a filosofia. Então, vejam bem, pessoal, imagina que na nossa vida em sociedade, e é disso que nós estamos tratando aqui, tá, no estudo da ideologia, né, um fenômeno social. É como se a realidade social ela tivesse alguns níveis, tá? Camadas mesmo. Então, a primeira camada, aquela que a gente bate o olho e a gente vê, nós chamamos de aparência. A aparência das coisas é aquilo que se mostra para a gente a primeira vez que a gente olha. A aparência, pessoal, ela faz parte da realidade. Porém, ela é assim, o primeiro nível da realidade. E vejam bem, a aparência, por ser o primeiro nível da realidade, ela é superficial. Superficial, tá na superfície, né? Ela é ilusória, a aparência gera uma ilusão, né? A aparência mascara, a aparência faz parecer bonito o que não é, faz parecer justo o que não é. A aparência, ela dá para a gente uma visão parcial sobre as coisas, de uma parte das coisas apenas, tá bom? E a aparência também, ela tende a ser enganadora. Bom dia para quem está chegando. Então, assim, a aparência, esse primeiro nível da realidade, ela engana a gente, ela mistifica, tá? Agora, além da aparência, nós vamos ter, assim, um nível mais profundo da realidade, que nós chamamos de essência. A essência, pessoal, por ser um nível mais profundo, quando nós alcançamos a essência, né, da realidade social, nós conseguimos compreender ela de uma maneira completa, tá? Nós conseguimos compreender ela, conseguimos chegar na verdade. Então, imaginem que a aparência oculta a verdade que se esconde na essência lá embaixo. E é para isso, né, que a gente precisa de sociologia, de filosofia. Então, qual que é o nosso objetivo, né, agora, no estudo da ideologia? É exatamente partirmos da aparência, mas conseguirmos furar, ir além da aparência para nós chegarmos lá no nível mais profundo, na essência das coisas, para que nós consigamos perceber a verdade das coisas, tá? E vejam bem, e que verdade? A essência, ela é o mundo do trabalho. Nós aprendemos a essência das coisas, compreendendo como os seres humanos se organizam para produzir. Produzir o quê? Produzir tudo que a gente precisa para viver, né? Seja um alimento, seja uma roupa, seja um computador, seja um celular, seja um material escolar, seja um carro. Tudo isso é produzido pelo trabalho humano, tá? Por que que o trabalho é a essência, pessoal? Né? Vejam bem, quando vocês vão estudar física, por exemplo, né, para resolver determinados problemas, vocês usam uma fórmula, né? Aquela fórmula, ela é algo científico que garante que vocês cheguem num resultado válido. Vejam bem, para estudar o ser humano, a sociedade, a história humana, o Karl Marx também procurou um ponto seguro, tá? Né? Algo que ele pudesse partir,
que seria seguro para ele chegar a um conhecimento verdadeiro. E ele falou: olha, nós só podemos partir do trabalho para chegar a esse conhecimento verdadeiro. Por quê? Olha, porque ele fez o seguinte raciocínio: desde sempre o ser humano precisou trabalhar para sobreviver, desde sempre, desde a pré-história, tá? As outras coisas não existiam, mas o ser humano já trabalhava, né? Então, imagine que na pré-história, o primeiro trabalho mais simples, colher um fruto, isso já é um ato de trabalho, porque você está colhendo. Depois, né, veio a caça, e para caçar, os seres humanos começaram a aprimorar a forma de trabalhar. Criaram um primeiro instrumento de trabalho da história, que foi a pedra lascada, né? Lascou uma pedra na outra e foi percebendo que aquilo ficava afiado, cortava, dava para usar para caçar. Então, veja bem, pessoal, o trabalho é tão importante, ele é tão fundamental, ele nos permite chegar à essência das coisas, porque ele sempre esteve presente na história da humanidade, e é por meio do trabalho que nós, seres humanos, construímos a nossa história, construímos a nossa sociedade e construímos, né, melhoramos a nós mesmos. Vejam bem, né, nessa grande aventura que foi a história da humanidade, nós saímos da pré-história, né, onde o primeiro instrumento de trabalho foi uma pedra lascada. Depois os seres humanos aprenderam a controlar o fogo, depois a domesticar os animais. Tudo isso foi aprimorando o trabalho humano. Até chegarmos nos dias de hoje, né, que nós temos instrumentos de trabalho muito mais complexos, né? Temos computadores de última geração, por exemplo. Eu estou usando aqui um notebook, né, para dar aula para vocês. Então, perceba a diferença, né? Foi uma evolução, um incremento, uma melhora em toda a forma de organizar para produzir. Hoje a gente consegue produzir muito mais, nós temos muito mais tecnologia. Tudo isso aconteceu devido ao trabalho humano, tá? E as pessoas mesmo, né? O ser humano do século XXI não é o mesmo homem da caverna. Com o passar do tempo, né, para trabalhar, nós fomos desenvolvendo muitas habilidades. Então, nós fomos aprimorando tanto o nosso intelecto, que é a nossa capacidade cognitiva, assim como fomos aprimorando as nossas habilidades manuais. Hoje a gente sabe fazer muito mais do que uma pedra lascada. Então, todo esse processo de desenvolvimento, seja do ser humano, seja da sociedade, seja da história, ele tem como motor o trabalho. Então, por isso que o trabalho é fundamental para compreendermos a sociedade humana. Esqueci de falar uma coisa para vocês. Fiquem à vontade para perguntar, tá? Quando vocês quiserem, pode levantar a mãozinha, pode falar, pode escrever no chat, que a ideia é a gente interagir mesmo, para vocês não saírem daqui com dúvidas, tá bom? E vamos lá, né? O que está no nosso mundo do trabalho? Nós vivemos aqui em uma sociedade capitalista. Então, como o trabalho é organizado? Primeira coisa, ele é organizado a partir de classes sociais, né? Pode falar, Rafaela. Ah, não, só para comentar que a gente está sem acesso ao chat. Não sei se alguém já falou com você. Ah, é verdade? Não. Por que será? Não sei. Depois eu preciso descobrir. Porque nas outras aulas que eu teve acesso ao chat normal. Depois eu vou tentar descobrir Eu aqui. acho que é porque a gente está entrando como convidado e não fazendo parte da equipe. Ah, pode ser. Pode ser isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Ah, mas como vocês, quando quiserem perguntar alguma coisa, fica à vontade, levanta a mão e a gente vai dialogando, tá bom? Então, assim, sempre que precisarem, pode fazer perguntas, tá? E então vamos lá, as classes, né? A produção é organizada em classes sociais. No capitalismo, nós temos duas classes fundamentais: a burguesia, que é a classe dominante, e os proletários ou trabalhadores assalariados, como é mais comum nós falarmos, que é a classe dominada.
Por que que a burguesia é a classe dominante? Porque a burguesia tem a propriedade privada, a propriedade particular dos meios de produção. O que que é isso, professora, meios de produção? São todos os recursos que nós usamos para trabalhar, para produzir tudo que existe no nosso mundo, seja o nosso alimento, a nossa roupa, nosso sapato, nosso celular, o filme que a gente assiste na Netflix, a música que a gente ouve, tudo, 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 tá bom? Então, a burguesia, ela tem a propriedade do quê? Das terras, ela tem a propriedade das indústrias, dos maquinários, ela tem a propriedade da matéria-prima, ela tem a propriedade de todos os instrumentos de trabalho, né? Então, ela é dona de tudo isso. Os trabalhadores assalariados não têm a propriedade dos meios para produzir. O que que o trabalhador assalariado tem? A sua capacidade de trabalhar. E como ele não tem, como ele não é dono dos meios de produzir, ele precisa trabalhar para a burguesia, seja na indústria, né? Seja num setor de serviços, como serviço de telefone, de internet, seja no mundo rural, no agronegócio. E vejam bem, essa relação é uma relação de exploração, no qual nós temos uma classe dominada que, por ser proprietária dos meios de produção, ela tem os lucros, e a classe trabalhadora, que de fato trabalha, no final do mês, ela fica apenas com o seu salário, né? É uma relação desigual, é uma relação de exploração de uma classe sobre a outra, porque a burguesia só consegue ter lucro porque ela explorou o trabalho dos trabalhadores assalariados, né? Vou dar um exemplo. Então, vamos supor uma indústria qualquer, né? Faz de conta com uma indústria de pasta de dente. Donos da indústria de pasta de dente, eles investiram R$1 milhão na produção daquele mês. Os trabalhadores vão lá, produzem a pasta de dente. No final do mês, né, a burguesia comercializa essa pasta de dente. Tudo isso gera um valor. O trabalhador recebe um salário que, na maioria das vezes, é um salário baixo. Basta vocês verem o que é o salário mínimo no Brasil, né? Não chega a R$1.100, então os trabalhadores recebem 1, 2 salários mínimos, o gerente ganha um pouquinho mais, e a burguesia recebe lucros. Por exemplo, se ela investiu 1 milhão na produção de pasta de dente, no final do mês ela vai ter 1.300.000, 1.400.000, porque essa é a lógica do lucro, é aumentar, é ganhar mais. Só que a burguesia só lucra porque ela pode explorar o trabalho dos trabalhadores assalariados. Se os trabalhadores assalariados recebessem todo o valor que eles tinham gerado trabalhando, a burguesia não teria lucro. Porque vamos imaginar, pessoal, se nessa fábrica de pasta de dente, tá? Então, a burguesia tem lá, ela tem o prédio, ela paga energia elétrica, ela tem as máquinas, ela tem a matéria-prima, ela tem os laboratórios, ela tem tudo para produzir a pasta. Mas os trabalhadores não vão trabalhar. No final do dia, a burguesia vai ter algum dinheiro a mais? A matéria-prima ficou parada, ela não vai ter pasta de dente para vender. Então, percebem que é só o trabalho humano que gera valor. Então, os trabalhadores que geram valor na produção, né? Só que eles recebem apenas um pequeno salário, tá bom? Enquanto a burguesia lucra. Então, essa relação é essencialmente desigual. A sociedade capitalista é estruturada com base nessa desigualdade. Além disso, tem uma outra característica, que é o trabalho alienado também, que eu vou falar com vocês daqui a pouco. Então, vamos lá, o que é a ideologia, né, no final das contas? Ela é... Nossa, meu nariz está tão chato. Deixa eu tentar melhorar aqui. Bom, vamos lá. A ideologia, pessoal, ela é uma forma de enxergar o mundo. Então, ela é uma maneira de pensar, tá? Ela é também uma maneira de agir. Então, ela vai ser o quê? Um conjunto de ideias, né? Um conjunto de normas de conduta. Normas de conduta é maneiras de agir que vai estar presente em todos os lugares, tá?
Então, essa maneira de pensar ideológica, ela vai estar presente na política, ela vai estar presente nas leis, ela vai estar presente nas artes, ela vai estar presente nas várias religiões, ela vai estar presente na família, ela vai estar presente na escola, ela vai estar presente na moda, ela é propagada pelos meios de comunicação, né, TV, rádio, internet, YouTube, por aí vai. Que ela é uma maneira de enxergar a realidade que faz com que as pessoas, com que o conjunto da sociedade pensem, enxerguem o mundo de uma forma que convém à classe dominante, que convém à burguesia, né? Então, veja bem, a ideologia é uma forma de enxergar a nossa vida em sociedade que oculta a dominação de classes. Então, veja bem, lembra que no começo da aula eu falei que tem a aparência, que é o nível superficial, que ele é ilusório, e que tem a essência que está lá embaixo, que é o mundo do trabalho, que é como a sociedade se organiza para trabalhar, né? A ideologia, ela é uma forma de pensar que fica presa no nível da aparência. Então, ela oculta a dominação de classes sociais. Imaginem vocês, todo mundo já deve ter feito isso na vida, quando a gente não precisa de óculos, né? Ou quando a gente usa um grauzinho baixo de óculos, né? Mas daí a gente pega um óculos forte de alguém e coloca, distorce tudo, né? A gente não consegue nem andar direito, daí a gente não consegue enxergar a realidade, a verdade, as coisas como elas são por trás daquele óculos. A ideologia é como se fosse esse óculos. Ela está presente aonde, Patrícia? Nos olhos de todos nós, não é privilégio de ninguém, tá? Está presente nos olhos da professora de filosofia, dos alunos, dos nossos pais, dos membros da burguesia. A ideologia é uma forma de ver o mundo que está presente em todos os lugares. Por ela ocultar as desigualdades sociais, ela justifica as desigualdades sociais, ela naturaliza as desigualdades sociais. Então, ela favorece a dominação da burguesia. Vou dar um exemplo, tá? Vocês já devem ter ouvido em algum lugar alguém falar: ah, mas sempre existiram ricos e pobres. Isso é assim mesmo. Isso nada mais é do que uma forma de pensar ideológica, tá? Vejam bem, quando a gente vai estudar sociologia, filosofia, né, história, a gente descobre que as classes sociais, né, a desigualdade social, ela surge em algum momento da história. Antes das classes sociais, das sociedades de classe, nós tínhamos sociedades tribais. Como, por exemplo, temos várias ainda. As tribos indígenas do Brasil, em sua grande maioria, são organizadas de uma maneira tribal, e lá não tem propriedade privada da terra, que é o principal meio de produção. Não tem uma classe dominante. Então, todas as índias plantam, todos os índios caçam, e todo mundo tem acesso aos frutos desse trabalho de forma igual. Mas quando surgem as classes sociais, vai surgir um grupo dominante e um grupo dominado. Um grupo dominante que vai se impor pela força e vai ficando cada vez mais poderoso. Aí surgem as desigualdades sociais. Os seres humanos acabaram inventando, né? Mas a ideologia, ela naturaliza isso. O que é isso? Ela faz parecer que um processo social, como a desigualdade, a divisão entre classe dominante e dominada, entre ricos e pobres, a ideologia faz o conjunto da sociedade pensar que isso é natural como a chuva, né? Aí chove, chove, independe de mim, de vocês. Chove, a chuva é um produto da natureza. A ideologia faz a sociedade pensar que a desigualdade social ela é natural igual a chuva. Olha, ninguém aqui nessa sala consegue fazer parar de chover, né? Porque a chuva não depende da nossa vontade. E quando a gente enxerga, né, um processo social, como, por exemplo, as classes, a desigualdade, como natural, a gente pensa assim também: olha, a gente não pode mudar isso. Agora eu vou lançar uma pergunta para vocês. A qual grupo social interessa naturalizar a desigualdade social? A burguesia ou os trabalhadores? A burguesia. A burguesia. A burguesia interessa manter o mundo, a organização social como ela está, porque ela é a classe dominante, ela se beneficia
das relações desiguais. Eu vou pegar um outro exemplo dessa visão de mundo ideológica, né? A ideia da meritocracia, por exemplo, que é aquela seguinte fórmula, né? As pessoas, elas ganham, elas recebem da vida de acordo com o seu esforço. Então, quem se esforçou muito, né? A pessoa é rica porque ela se esforçou muito. E a pessoa que é pobre, ela se esforçou pouco, ela não estudou o suficiente, ela não batalhou. Ideologia. E essa forma de ver o mundo, ela está disseminada na cabeça das pessoas. Né? As pessoas, inclusive, as pessoas pobres, muitas vezes elas pensam dessa forma. Essa forma de ver as coisas, ela tá. Você vai assistir uma novela, tá lá no meio. Você vai assistir um filme, tá lá no meio, né? Agora, vejam bem, pessoal. Que igualdade há entre, por exemplo, o filho de uma empregada doméstica, né, e o filho de um grande industrial? Eles vão ter as mesmas oportunidades na vida? Né? É óbvio que não. Por mais inteligente e esforçada que seja filha da trabalhadora doméstica, mas ela não vai ter acesso a viagens internacionais, a um curso de inglês X, né, a um círculo de amigos privilegiados. Então, evidentemente, a filha da trabalhadora doméstica, ela vai ter muito mais dificuldades, né, para conseguir virar uma burguesa, por exemplo, né, criar sua própria indústria, fazer o seu próprio negócio, ou então conseguir um emprego de um salário elevadíssimo como diretora de uma empresa, né? Mas a ideologia, ela coloca todo mundo como iguais. Não, teria que ter se esforçado mais, porque tem gente que se esforça, tem pobre que se esforça e consegue mudar de classe social. Tem gente. Mas de 1 milhão de pobres, né, de trabalhadores, tem um que consegue virar burguês. Porque a sociedade é baseada na desigualdade social. Imagina se todos nós tivéssemos oportunidade de virar burgueses e acabar a classe social, né? Quem que ia explorar o trabalho de quem? Não ia sobrar. A sociedade não está organizada dessa forma. Então, né, essa coisa de que algumas pessoas se esforçam, elas conseguem romper essa barreira, também é um exemplo de uma forma ideológica de pensar. Isso que eu estou falando está fazendo sentido para vocês? Está dando para entender? Sim. Sim. Tá, então assim, eu vou avançar um pouquinho para complementar. Bom, então a ideologia é essa forma distorcida de ver a realidade, ela oculta como a sociedade está organizada, que é a partir da exploração de classes, ela ajuda a manter a exploração da burguesia sobre o proletariado, porque ela naturaliza essa exploração, ela mascara, ela maqueia, né? Agora vejam bem, pessoal, vocês vão encontrar a definição, ideologia é um conjunto de ideias e de normas de conduta, né? Mas vejam bem, não é um conjunto de ideias qualquer, né? Não é um conjunto de ideias que foi inventado pela burguesia numa reunião dos homens malvados do mundo, né? Então vamos supor que a burguesia se reuniu e falou: vamos criar ideias mirabolantes para, né, enganar esses trabalhadores, né? A forma ideológica de pensar, ela é lógico que a burguesia se beneficia dela, mas ela não é simplesmente criada por um grupo social. O buraco é mais embaixo. De onde vem a ideologia? Do próprio mundo do trabalho, tá? Então, aqui eu vou pegar uma outra frase do Marx, que é a seguinte: a maneira como os homens se organizam para produzir, ou seja, para trabalhar, configura, ou seja, molda, tá? A maneira como esses homens compreendem a sua vida. Então, a maneira como nós nos organizamos para trabalhar vai configurar como nós vemos as coisas, vai configurar as nossas ideias e as nossas formas de agir fora do próprio mundo do trabalho, tá? Então, vejam bem,
o nosso trabalho é uma sociedade de classes. Agora, além disso, eu vou pegar um outro conceito que eu imagino que vocês já devem ter estudado, que o trabalho no capitalismo ele é um trabalho alienado, né, pessoal? Lembrem-se disso, né? Então, vamos lá. A palavra alienado, ela designa a seguinte coisa: retirar algo de alguém. Né, retirar algo de alguém. Quando eu estou alienando alguém, eu estou tirando coisas dessa pessoa. E o trabalhador no capitalismo, ele é alienado sobre vários aspectos, tá? Em primeiro lugar, né, o trabalhador, ele não tem a propriedade dos meios para produzir. Né? Então, vocês estão fazendo aqui técnico em química. Se ninguém aqui na sala for filho de alguém que tem indústria, seja ela média ou seja grande, se vocês quiserem trabalhar com os conhecimentos, com o diploma do técnico em química, vocês vão ter que procurar um emprego na indústria, tá? Porque vocês não têm os meios de produção. Então, não adianta, eu posso saber produzir um monte de coisa, mas eu não tenho maquinário, não tenho matéria-prima, eu não tenho insumo. Né? Então, veja bem, o trabalhador no capitalismo ele está separado dos meios para produzir. Ah, professora, mas não foi sempre assim? Não, não foi sempre assim. Vamos pegar, por exemplo, um exemplo de trabalho artesanal, que era muito comum no fim da Idade Média, né? Vamos supor um artesão que fazia sapatos. Ele tinha todos os meios para produzir sapato. Ele tinha matéria-prima, ele tinha as formas e tinha o conhecimento do processo produtivo. No capitalismo, o trabalhador não tem conhecimento da totalidade do processo produtivo. Por quê? Porque o trabalho ele é dividido em várias etapas. Então, dentro de uma indústria qualquer, vai ter a divisão de várias etapas. Dentro de um setor de serviço, também tem divisão em várias etapas. O trabalhador, ele assume um posto de trabalho, ele se especializa em fazer algumas etapas, algumas tarefas, ou uma, tá? Então, vejam bem, eu vou pegar como exemplo aqui um telefone celular, né? Agora ele não desmonta mais, senão eu desmontava aqui. Mas os modelos um pouquinho mais antigos, vocês devem lembrar disso, ainda desmontava, a gente tirava a bateria e dá para ver que por dentro tem, né, um monte de microchip, de micro coisas, né? Que tem uns parafusinhos minúsculos. Então, tem trabalhador, né, trabalhadora da indústria de celular que passa o dia apertando uns parafusinhos. Ela é especializada naquela tarefa. E é um tipo de trabalho que aliena a pessoa não tem a propriedade, ela não tem a propriedade dos meios para produzir o celular e ela não tem o conhecimento sobre o processo produtivo. Essa pessoa pode trabalhar 10 anos na Samsung. Ela sai de lá, ela só sabe apertar o parafuso, ela não tem a menor ideia de como faz o celular. Porque esse conhecimento, que antes era do trabalhador, foi expropriado pela burguesia. A burguesia que detém esse conhecimento. Então, o trabalho é alienado por causa disso. Além disso, o trabalhador ele não controla o seu próprio ritmo e horário de trabalho, tá? Então, vocês se formam, vão trabalhar numa indústria. A indústria está montada, ela está organizada de acordo com o interesse dos donos da indústria. Os gerentes vão garantir que ela funcione daquela forma, tá? Então, tem horário de entrar, horário de sair, tem as tarefas já pré-determinadas. E hoje em dia, o trabalhador tem muitas vezes que trabalhar, na maioria das vezes, no ritmo da máquina. Né? A gente trabalha no ritmo da máquina. Por último, pessoal, do conceito de alienação, é que o trabalhador ele também não tem a propriedade sobre o fruto do seu trabalho. O que é isso? Né? O artesão que fazia sapato, ele tinha matéria-prima, ele tinha o conhecimento, ele tinha a máquina ou a agulha para costurar. Sei lá, se ele produzisse 5 sapatos, os sapatos no final do dia de trabalho era dele, ele vendia para quem ele queria, né? Hoje em dia, um trabalhador que trabalha numa indústria de celular, tá? Ele não pode levar, ele ficou lá o mês inteiro produzindo celular, mas ele não tem a propriedade de nenhum. E o negócio é mais cruel ainda. Então, se eu trabalho na indústria de celular e ganho um salário mínimo de R$ 1.100, essa porcaria aqui deve estar com essa porcaria aqui que é útil, né? Deve estar custando uns R$ 1.500. Então, com o meu salário do mês inteiro, eu não consigo comprar à vista o celular, né?
Vejam bem, é uma profunda desigualdade social que a ideologia mascara, né? Ela oculta. Uai, sei lá, né? Compra parcelado aí no cartão de crédito. Por que que eu voltei ao conceito de alienação? A maneira como nós trabalhamos configura a nossa forma de enxergar a vida, tá? Então, veja bem, já que o nosso trabalho é alienado, a nossa maneira de ver o mundo, a maneira com que as pessoas veem o mundo no capitalismo, que é uma maneira ideológica, ela também é alienada. Da mesma forma que o trabalhador só conhece uma ou algumas etapas do processo produtivo, daquilo que ele produz o mês inteiro, ele olha para a vida em sociedade, ele só consegue enxergar uma parte. Por exemplo, ele pode achar que o valor do salário mínimo é injusto, né? Mas ele não consegue enxergar que a própria relação, né, entre o trabalho assalariado e a burguesia, entre uma classe que recebe o salário e a outra que recebe o lucro, mesmo que esse salário seja o melhor, a relação continua sendo desigual. Imagina, gente, se a gente pegar só o Brasil como exemplo, 1%, né, das pessoas, que é a grande burguesia, né, ela tem os meios de produção, 1%. Daí todo mundo tem que se submeter de certa forma a ela, é profundamente desigual. Né? A distribuição entre o salário e lucro, ela é profundamente desigual. Então, a ideologia faz com que as pessoas não consigam enxergar isso, né? E vejam bem, foi o que eu falei, não é só um conjunto de ideias inventado por homens maus, mas a própria maneira como nós trabalhamos, ela faz a gente enxergar as coisas de forma alienada. Ela configura o nosso cérebro para enxergar as coisas de forma alienada, parcial, distorcida, né? Então, acho que por fim eu vou dar um outro exemplo, né? Vamos lá, por exemplo, as leis, né? As leis, elas são ideológicas? São leis que foram feitas pela burguesia. Elas começaram a ser feitas no momento das revoluções burguesas. Revolução Francesa, Revolução Industrial, Revolução Inglesa, né? Que é quando a burguesia começa a tomar o poder, né? E vejam bem, se a gente pegar a nossa Constituição, lá diz que todos somos iguais perante a lei. Homens, mulheres, deficientes, independente de orientação sexual, opção política e por aí vai, né? Todos somos iguais perante a lei. Mas percebam, é uma igualdade ideológica, é uma igualdade formal, porque somos iguais perante a lei, mas na prática, qual igualdade que há entre a burguesia e o trabalhador assalariado, né? Qual igualdade há entre uma classe social que precisa trabalhar para ter um salário para sobreviver? E notem que eu estou falando sobreviver. A maioria dos salários é muito baixo. Salário que dá para comprar comida, salário que as pessoas, sei lá, fazem praticamente o impossível para pagar um aluguel. Qual que é a igualdade que tem entre o trabalhador e a burguesia, né? Mas perante a lei somos todos iguais. Então é isso, a ideologia é essa forma de enxergar o mundo, né? Que faz com que as pessoas, com que o conjunto da sociedade veja, explique a vida de uma forma que convém à burguesia, tá? Não convém aos trabalhadores. E isso e a ideologia, por ela ocultar a desigualdade social, ela favorece a continuidade da dominação da burguesia, da classe dominante. Por quê? Porque ela meio que ela amortece, né, os trabalhadores. O trabalhador não consegue enxergar e explicar de fato a desigualdade. Porque vejam bem, pessoal, se a gente for comparar, pegar o regime de trabalho escravo, seja tanto a escravidão antiga, né, do Antigo Egito, ou a escravidão que aconteceu aqui no Brasil dos africanos e dos indígenas. Gente, o trabalhador escravizado, ele tem certeza que ele está sendo explorado. É como se nesse tipo de trabalho a gente tenha que a aparência, a essência subisse e se igualasse à aparência, porque não há sombra de dúvidas que aquilo está sendo um trabalho altamente explorado, né? O escravo não é nem visto como pessoa, ele é uma coisa.
Na exploração feudal, também dá para perceber essa relação de exploração, porque o trabalhador ele tem que trabalhar nas terras do senhor feudal e tem que dar uma parte da sua produção. Para ele, não pode sair do feudo. Agora, no capitalismo, a ideologia faz parecer com que nós somos livres, os trabalhadores são livres, tá? Vejam bem, eu não sou obrigada a trabalhar. Eu não sou obrigada a trabalhar, eu trabalho se eu quiser. Não tem lei nenhuma me obrigando a trabalhar, não vai vir ninguém me prender se eu trabalhar. Agora, como eu não tenho meio de produção, se eu não trabalhar, eu vou ou morrer de fome ou me organizar no crime para sobreviver. Só que nós temos a ilusão, a ideologia nós temos a ilusão que nós somos livres, eu posso escolher fazer um técnico em química, vou trabalhar em, sei lá, algum ramo da indústria, ou eu posso escolher, ramo da produção de açúcar e álcool. Nossa, eu posso escolher, eu sou livre. Mas percebem que é uma escolha limitada? Percebem que é uma liberdade que quem é trabalhador, ou você trabalha ou você não tem como sobreviver? Nossa, agora tá passando o carro do ovo, é uma beleza isso, Pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, Foi isso que eu